Bom dia, pessoal. Então, retornando novamente, estamos aqui, eu, a professora Rebeca e a professora Ivanilda, para fazer a demonstração da prática, né, que a gente trabalhou protocolo de prevenção de quedas, e um dos pontos que a gente citou em aula, né, Ivanilda, foi a parte que vão existir alguns pacientes que a gente não vai conseguir, de fato, ter efetividade nesse protocolo. E aí, muitas vezes, a gente vai precisar lançar mão de medidas como essa que a gente vai fazer a demonstração, que é a contenção mecânica, certo? Então, assim, muitas vezes a gente vai ver que vão ter pacientes que, em casos mais severos, vai ser lançado mão da contenção química, como a professora Ivanilda já tinha até citado em aula, né? Mas lembrando que isso é um procedimento que ele deve ser feito com avaliação rigorosa, né? Até para que veja a questão da repercussão que isso pode gerar no paciente, porque o paciente ele vai estar contido, então toda a sua mobilização no leito vai estar restrita, né? Então, assim, é importante que seja avaliado pela equipe como um todo, médico, enfermeiro, o técnico, né, para ver realmente de fato se existe a necessidade desse procedimento, né, e que o benefício seja maior do que o risco, né, que possa gerar a ele, né? E aí, nesse caso, a gente vai fazer a demonstração de 4 formas de contenção, certo? Vamos iniciar pela contenção das mãos, né, que aí a gente conhece como tipo luva, né, e a gente vai fazer a demonstração para vocês. Vamos depois dar seguimento do punho e dos tornozelos, né? Prosseguimos com a restrição do tórax e do ombro. Depois a gente vai finalizar com quadril e joelho, certo? Aqui a gente vai fazer todas as restrições. Então, esse paciente a gente vai fazer a restrição total dele. Isso não é a realidade, tá, pessoal? É só pra gente fazer uma demonstração. Como forma de aprendizagem. Porque há diversos casos. Vai ter casos em que vocês precisarão somente lançar mão da contenção das mãos. Vai ter casos que vocês vão precisar lançar mão da contenção dos membros superiores e inferiores. E vai ter casos restritos, que é como a Rebeca falou, que é preciso uma avaliação geral ou de acordo com a ação do paciente, a reação do paciente, onde a gente vai fazer de todos os locais. Eu mesmo, como enfermeira, já vivenciei situações que realmente a gente teve que lançar mão de todas as medidas de restrição que a gente vai apresentar aqui. Então, a gente vai fazer desde a mais simples até a contenção que a gente vai envolver todas as partes do corpo do paciente. Mas aí, lembrando que a avaliação tem que ser severa e só adotada quando realmente espera-se que a contenção química resolva, para poder, enquanto isso não tem ação, a contenção química, a medicação não faz efeito, é preciso adotar a medida de restrição mecânica, como a gente vai demonstrar. Pronto, então a gente vai iniciar com como a gente falou, a restrição das mãos, né, que aí a gente conhece como tipo luva. E aí a gente preparou uma bandejazinha para facilitar essa questão da nossa execução. E aí, nesse caso, vocês podem levar o material, como a gente vem falando nas práticas, né? Sempre lembrar do passo a passo que a gente falou, higienizar as mãos, separar todo o material que for necessário, né? Então a gente já vai saber qual é o tipo de restrição que a gente tem a finalidade de fazer, né? E aí, mediante isso, vai organizar todo o meu material e se direcionar ao meu paciente, tá certo? É importante que a gente explique o procedimento a ele, se ele tiver nível de consciência nesse sentido, de conseguir compreender, ao acompanhante, né? Sempre importante a gente informar o que a gente está fazendo, o procedimento que a gente está fazendo, né? Um direito do paciente ter conhecimento sobre o procedimento que está sendo desempenhado, né? Vale salientar que mesmo que você adote apenas a contenção da mão, isso já traz efeitos para o paciente, porque às vezes ele não aceita. Ele não aceita, porque para ele a gente fala contenção, mas para ele é como se ele estivesse sendo restrito ali no leito. E aí, a gente tem que lançar a mão primeiro, conversar bastante, só então partir para essa segunda medida. Pronto, então vamos iniciar pela contenção das mãos, que a gente falou, tipo luva, né? E aí a gente vai precisar de alguns materiais. Então vamos, partindo do princípio que a gente veio da unidade, fez a higienização das mãos, a gente vai estar portando todos os equipamentos de proteção adequados, certo? Deixa eu pegar... Então, a gente vai estar todo paramentado
de proteção individual e vamos nos direcionar ao quarto do cliente. Chegando no quarto do nosso cliente, quais são os materiais que a gente vai precisar para fazer esse primeiro tipo de restrição? Né? Então, a gente vai necessitar dessa atadura, duas compressas, né? Que vão ser utilizadas cada uma para as mãos, e aí a gente vai só posicionando. Vamos precisar de mais duas ataduras e aí a gente vai mostrar a vocês porque a gente vai precisar delas, certo? E a fita crepe que eu tinha dito a vocês para a gente finalizar essa parte dessa restrição. Então, você vai começar pela restrição fazendo a luva, não é isso que a gente vai começar? Isso aqui é uma atadura de 10 centímetros. Existe inclusive a forma de aplicação da atadura, certo? Onde a gente tem aqui a abertura e a gente vai utilizar e vai abrindo e aplicando dessa forma. É diferente de eu ir do lado contrário, vai dificultar a disposição na hora da colocação. Pronto, é importante que a gente coloque essa compressa que a gente viu, né? Dobre ela ao meio, mais ou menos, para ficar, ela vai servir de proteção, né? Um coxinho de fato, para a gente poder dispor a atadura na mão desse nosso cliente, certo? Então, geralmente o nosso cliente, ele pode dobrar a mão e a gente pode fazer isso, tipo uma luvinha mesmo, certo? E aí a gente vai começar. Lembrando a questão de quando a gente está colocando a atadura, não comprimir muito, tá? De fato que ela não fique frouxa, porque senão ela vai deslizar e vai cair. E nem fique muito apertada, porque senão vai estar garroteando a mão dele. Aí garroteando é no sentido de que ele está comprimindo essa mão e interferindo na circulação sanguínea, tá? Na perfusão dele, do membro. Com essa contenção, a gente vai evitar com que o paciente, ele inclusive, leve a mão até algum dispositivo que ele tenha, por exemplo, uma monitorização, uma sonda nasogástrica e possa puxar, retirar. Inclusive, isso é um dos principais fatores de referenciais na literatura como estubação acidental. Estubação seria isso, professor? São pessoas que estão utilizando uma ventilação de forma invasiva, né? Existe um respirador que vai estar fazendo essa função do pulmão, né? Em relação à inspiração e expiração, a troca gasosa. E aí o indivíduo, quando ele acorda, muitas vezes o reflexo que ele tem é puxar esse tubo para tirar, né? Porque de fato incomoda. Então, a mão, esse tipo de restrição, nesse caso, evita, por exemplo, que ele tenha acesso a esse dispositivo e tracione, que faça essa extubação e aí vai ter outras complicações associadas, certo? Então, finalizamos esse tipo de restrição. E aí, depois a gente dá um zoom mais de perto para vocês verem como foi que ficou, ok? Aí a gente vai agora para a próxima restrição, que é a restrição dos punhos e do tornozelo. Vamos iniciar pela parte dos punhos, e aí novamente a gente vai precisar daquelas compressas. Gente, olha, isso a gente está utilizando aqui compressa, mas isso vai depender do local onde você está atuando. Às vezes tem um algodão ortopédico, que é um algodão mais escuro, ele também é muito utilizado para proteger essas regiões, certo? Da mesma forma que a mão, a gente vai precisar de duas ataduras, tá certo? Então, duas compressas ou algodão e duas ataduras. E a gente vai só deixar disposto já do tornozelo. Vamos abrir. E aqui da mesma forma, na hora de aplicar, a abertura para cima. E aqui nós vamos dispor no punho do paciente a compressa, certo? Então, aqui a gente vai deixar já uma extremidade de forma que eu possa alcançar na cama do paciente, certo? E aplicar.
aqui esse total, Rebeca também, e vamos iniciar a aplicação. Passei 2 vezes no punho, que eu termino de abrir, e aqui a gente vai, ó, não pode comprimir demais, né, Rebeca? Então aqui, ó, vamos ver, ó, vamos verificar se dá para passar os 2 dedos, ter uma sobra para não comprimir o punho, e aí a gente vai dar um pequeno nó, pequena volta e fixar embaixo da cama do paciente. Lembrando que não é na grade, porque a grade eu preciso levantar depois. Eu vou prender na própria cama do paciente, deixando uma certa folga. E outra coisa, de forma que a gente não... uma certa folga para ele fazer também uma mobilização. Mas de forma que ele não possa levar a mão até o rosto para tirar uma sonda, até a sonda vesical. E está protegendo, inclusive, ele. Aqui eu vou abaixar. E na própria cama a gente vai fazer a restrição. Importante a gente, quando for prender na cama, nessa faixa, a gente coloque um nó que seja de fácil acesso, caso a gente necessite, né? Às vezes a gente dá nós que sejam muito difíceis e, por exemplo, com uma necessidade a gente não consegue retirar para posicionar ele. Lembrando que também esse nó também não pode ser tão fácil a ponto de qualquer movimento que ele fizer, ele se desprenda, né? É só de forma que a gente consiga manipular depois, posteriormente. E aí a gente vai prosseguir com a parte dos tornozelos. Também da mesma forma, a gente vai deixar uma pequena extremidade para justamente a gente poder levar até a cama e fazer a fixação. E a outra a gente vai aqui proteger o tornozelo com a atadura ou com a compressa. E então, estirado, a gente vai fazer. Tem várias formas de fazer a aplicação, gente. Vocês vão encontrar na literatura várias formas. Lembrando de observar se não está prendendo a circulação desse paciente, deixar pelo menos uma folga de uns 2 dedos, como eu estou mostrando aqui que meus dedos dá para entrar. Então, da mesma forma, vai fazer a fixação. Pode ser tanto aqui no espaldar, na frente, como na lateral. E aí vocês Geralmente eu deixo um lacinho, Rebeca. Porque o laço você vem para depois facilitar. Facilitar, né? A retirar. Pronto. Então agora recolhe essa parte de embalagem, né? Para não ficar tudo em cima do leito. E a gente vai prosseguir com a próxima contenção. Que aí a próxima contenção vai ser a contenção do tórax. Para a gente passar para a segunda parte, gente, é necessário, é importante frisar novamente, né, Rebeca? Que em casos extremos, onde a gente não consegue, que a medicação não fez efeito, ou que o paciente está batendo muito, e aí a gente, para protegê-lo, a gente parte para essa segunda etapa, que é uma etapa mais firme, mais forte de contenção. E a gente está mostrando aqui para que vocês tenham conhecimento de todas. Pronto. Nesse caso, a gente vai dispor de lençóis, tá certo? Que vão ser utilizados para poder a gente fazer esse tipo de técnica. E aí, no caso, o lençol, a gente vai utilizar ele. Observem, gente, que aqui a gente utilizou o lençol na diagonal. Então, eu vou colocar aqui em cima só para mostrar. Mas ele está dobrado na diagonal. Como é na diagonal? De forma que fique uma extremidade em uma ponta, na outra extremidade outra. E assim eu aumento o tamanho do lençol de forma a facilitar aqui a nossa... Com a ponta do lençol é mais fácil fixar na cama, certo? E aqui a gente vai dispor embaixo do nosso
Então aqui embaixo do tórax dele, na região dos ombros, a gente pode fazer dessa forma, levando até a traseira aqui atrás, certo? Então, em mulheres é melhor dessa forma. Existem outras formas, vocês podem assistir diversos vídeos que podem estar apresentando. E aqui a gente vai fixar e prender mesmo na cama. Então, ele não vai, quando ele quiser se levantar, ele não vai conseguir. Da mesma forma, utilizando os lençóis na diagonal, que a gente já tem deixado antes, também com a ponta e a outra ponta lá. A gente vai dispor um lençol em cima e outro embaixo do paciente. Vou colocar aqui, né? Aqui, ó. Na diagonal eu consigo ter uma boa sobra. Aqui da mesma forma, outro por cima. E aí, na região do quadril mesmo, eu e Rebeca, nós vamos torcer um pouco. Colocar por baixo da mão. E vou prender também esse lençol embaixo na cama. Fixando mesmo. Também dando um nó de forma que facilite depois a retirada. Eu vou passar um lençol e o outro. E por último, nós vamos passar também uma contenção aqui no joelho do paciente. Então, colocando por baixo. Tem várias formas de fazer. Mas colocando por baixo, e aqui eu dou uma outra volta por cima do joelho e vou fixar também na cama. Lembrando que é na cama, não é na grade. Conseguiu aí? Pronto. E aqui, gente, a gente acaba de fazer. A gente acaba de fazer a contenção do nosso paciente. Se você pegar o celular. Então aqui, só para vocês observarem, aqui ele tá, só um detalhe, a mão já tipo luva. Também uma contenção aqui no punho, ó, se ele puxar, ele vai mobilizar o braço, mas ele não vai levar até outras regiões que podem ser, inclusive, mais complicadas para ele, se ele tiver acesso. Isso aqui dos tornozelos, ou dos punhos, do tornozelo, da mesma forma, tá vendo? E ele pode soltar um pouco, a gente não pode deixar totalmente puxado e para ele ficar com as pernas abertas, não, a gente tem que pensar na proteção da pele dele. Aqui a do ombro, para vocês visualizarem, que a gente passou. A do abdômen, que vai um pouquinho para o quadril. E a do joelho. E é isso. Aí eu gostaria de lembrar para vocês que, assim, na minha vida profissional, como enfermeira de muitos anos, e inicialmente como técnica, depois a Rebeca pode colocar dela, mas essa medida extrema aqui mesmo, eu só tive a oportunidade de fazer uma vez num paciente que estava muito agitado e que a contenção química não fez efeito. Mas no dia a dia mesmo, às vezes, quando a gente lança a mão da restrição, normalmente a gente lança a mão somente com a restrição do punho e enluvando as mãos, principalmente enluvando as mãos em bebês, em crianças, tá bem?
Então é isso, eu não sei se a Rebeca quer fazer mais alguma colocação. E só sempre lembrar, gente, assim, que pode ser que esse paciente, no momento que vocês fizeram a contenção, ele não estava folgado, né? Estava realmente com essa sobra que a gente viu. Mas se, por exemplo, ele estiver fazendo edema, então ele vai aumentar ali a sua presença de líquido ali naquele tecido, né? Então pode ser que aumente o tamanho da extremidade, né? Então é importante que seja feita essa avaliação contínua, né? Da necessidade dessa restrição. Porque muitas vezes no momento em que a gente faz essa contenção, não está garroteando. Mas pode ser que depois ele venha garrotear, né? Com a movimentação, tracionar. E é importante a gente sempre fazer essa questão da avaliação contínua, tá certo? Então... Bem lembrado, Rebeca. Isso aqui é importante que esse paciente fique visível para a equipe de enfermagem, para realmente estar fazendo essa avaliação contínua. Se não está garroteando mesmo, se não está... Como é que está a circulação no local, até de 30 em 30 minutos, certo? E assim que puder, retirar as contenções. Se a medicação fez efeito, se não é mais necessário, vamos diminuindo essas medidas, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada. Estamos finalizando a aula e um prazer estar com vocês.